Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida. A paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada. Porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata. Porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheio da graça de Deus. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Eu quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus. No nome de Jesus, que todo levante do inimigo está sendo jogado por terra hoje, no nome de Jesus. Todo plano arquitetado por parte de Satanás para derrubar você, tua casa, teu ministério, no nome de Jesus, está sendo repreendido no nome de Jesus, amém? Quero estar te convidando para estar orando comigo, vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado, que não provém de Ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Repreende todo o principado e potestade da região celestial acima da nossa cabeça, no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, jogar por terra a cilada de Satanás, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa vida. Todo plano maligno de Satanás para destruir a nossa casa, para destruir a nossa vida, destruir o nosso ministério, a nossa família, o nosso trabalho, venha a ser repreendido no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, Senhor. Se tiver alguém com depressão, com opressão no nosso meio, Senhor, Tu cura, porque Tu é o Deus Todo-Poderoso, Tu é aquele que cura, Senhor. Tu não mudou, Tu continua o mesmo. Levanta essa pessoa, chama ela pelo nome, no nome de Jesus, entra com cura, aonde havia doenças psicossomáticas, doenças do cérebro, Pai amado e Pai querido, doenças do corpo, Senhor, Tu entra com a Tua cura, no nome de Jesus eu entrego nas Tuas mãos. Essa casa, esta mulher e este homem, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus. Se você não segue lá, corra lá e já se inscreve, já nos siga no nome de Jesus. No Facebook, gente, segue lá no nome de Jesus, tá? Porque tem pessoas pedindo para mim adicionar. Eu não vou adicionar ninguém, gente. Segue lá no nome de Jesus. Siga que eu vou estar te seguindo. Meu Deus. Siga lá no nome de Jesus para que o Facebook libere ferramentas para que a gente possa trabalhar na obra do Senhor. Amém, meu querido e minha querida, como vocês sabem, né? Meu Facebook foi derrubado no dia 24 de dezembro, né? Ganhei esse presentinho, né? Depois eu descobri que foi denunciaram o Facebook, dizendo que eu fazia postagens indevidas, sendo que eu só postava pregação, não postava nada de mim, irmão, só pregação, tá? E só onde que eu tava pregando, postava os cultos, né? Então eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda, porque ali era um canal que eu fazia lives ao vivo ali. Então, em nome de Jesus, já siga lá, siga, não peça para mim te adicionar, é para seguir. Siga lá no nome de Jesus, amém? Já abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Mas eu quero te pedir também, antes que eu esqueça, que você dê o seu likezinho, que é o seu joinha, porque é muito importante. Toda vez que você dá o seu joia, é você falando pro YouTube, pro algoritmo, que é o vídeo com conteúdo. Então, quando uma pessoa procurar uma palavra da parte de Deus, vai aparecer essa palavra ou outra do canal, tá? O canal não é meu, o canal é do Senhor Jesus. A obra não é minha, a obra é do Senhor.
tá? Então vem comigo, me dá a mão. Minha função aqui é pregar e a sua função é evangelizar. Nós temos esse canal aberto para honra e glória do Senhor Jesus, que foi aberto na pandemia. Foi algo que Deus já tinha colocado no meu coração, mas Deus mandava eu esperar. Mas no tempo da pandemia, o Senhor falou no meu coração, é tempo de abrir o canal. Então, o canal está aberto desde a pandemia, ajudando pessoas, orando com famílias. Se você está precisando de oração, já coloque seu nome aqui para a oração, que eu quero estar orando por você, quero ser canal de bênção para você, tá? Compartilha no teu zap, manda para o grupo de família, manda, gente, compartilha, não retém a bênção só para você, não. Faça o ato de evangelizar. Quando você compartilha com alguém, você está evangelizando aquela pessoa, sabia? Então evangeliza junto comigo. Parece que minha língua está presa hoje, ó. Evangeliza junto comigo. Bem? Neemias capítulo 6, que diz assim: Sucedeu, mas que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha edificado as portas. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem congregar-nos junto nas aldeias no vale de Enom. Porém, intentavam fazer um mal a mim. Enviou-lhe mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra. Enviei-lhe mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque desceria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu a Gesem dizer que tu e os judeus... Eu tô sem óculos, gente. Intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis dele, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: Isto é o rei de Judá. Ora, o rei ouvira. Segundo estas palavras, vem, pois, agora e consultemos junto. Porém eu enviei a dizer-lhe de tudo o que dizeis, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventais. Amém? Até aqui no nome de Jesus. Essa palavra vai dizer que aqui Neemias, quando Deus fala no coração dele, para ele voltar para a cidade dele e edificar os muros, tá? Ele tem pessoas que se levantam contra ele. Sambalate, Tobias e Gesem se levantam contra ele para que ele não edificasse o muro. Gente, todos estavam junto, mas é como eu digo, né? O próprio exército lutando contra o seu exército. Aqui eram todos iguais, mas porque um se levantou para fazer a obra, outros que não estavam fazendo a obra, não estavam nem aí para a obra dos muros, você está entendendo? Porque eles tinham como eles fazerem isso, mas eles não fizeram, tá? Agora se levanta Neemias, Deus levanta Neemias, agora todo mundo vai contra ele. Sambalate, Tobias e Gesem, ao ponto que ele fala assim: olha, as raposinhas vão aí e vão derrubar isso. A raposinha que eles falam que ia passar pelas brechas era o exército. Ele estava falando do exército, porque Sambalate, Tobias e Gesem, eles eram governadores, mas eles estavam com medo, achando na cabeça deles que Neemias queria ser rei, que Neemias queria ali aproveitar da situação, enquanto Neemias queria só fazer a obra.
Então eu já começo, já abro já essa live aprendendo algo aqui da parte do Senhor. Toda vez que você colocar a mão para fazer a obra dentro e fora da casa do Senhor, na casa do Senhor, quando você coloca a mão para fazer a obra em alguma coisa, em algum departamento, às vezes ninguém queria aquele cargo, é um cargo que não enche os olhos de ninguém, mas como você se levantou para fazer, como a obra está crescendo, a obra está andando, tá? Como a obra está andando, se levanta Sanbalate, Tobias e Gesem. Sempre vai se levantar alguém. Sempre Satanás vai levantar alguém no teu trabalho. Se você está fazendo um bom trabalho e as pessoas estão te olhando, estão te percebendo, vai se levantar alguém ali contra você também. Você está entendendo? Na sua família, se você é aquele que une, é aquele que junta todo mundo, vai se levantar também alguém ali para falar mal de você, fazer fofoca de você, falar que você está querendo se dar bem em alguma coisa. Sempre vai se levantar alguém quando você se levanta para fazer o bem. Então, talvez você se encaixou nisso. Pastora, eu me levantei, o Senhor me levantou lá na minha igreja para fazer a obra. Ninguém estava fazendo, mas a partir do momento que eu botei a mão no arado, se levantou Sanbalate, Tobias e Gesem. E olha, a palavra diz que Sanbalate, Tobias e Gesem armaram cilada. Colocam, vem congregar conosco, vamos fazer um almoço, vamos fazer algo e você vem. Só que era armadilha para matar Neemias. Então preste atenção nos convites. Quando você está vendo que você está sendo perseguido, já presta atenção no convite que vai chegar até você, porque às vezes o inimigo se faz de ovelha, mas ele é lobo, se faz de bonzinho, sabe? Só para te enredar, só para que você caia na armadilha. Então não vá. Neemias entendeu que ele não podia descer do muro aqui, que ele tinha que continuar na obra. O que eles queriam é que a obra parasse dos muros, eles queriam paralisar a obra. E terrível é quando você se levanta para paralisar a obra de Deus. Gente, tem muitos dentro da casa do Senhor que se levantam para paralisar a obra de Deus. Eles acham que eles vão fazer a obra, entendeu? Vão tirar você e que eles vão fazer. Eles usam assim, aquela palavra, ninguém substituível realmente. Tá? Ninguém é substituível, irmão, mas quando Deus levanta um propósito no seu coração, aquela obra é para você, ninguém vai levantar aquela obra. Deus não permite. Então, irmão, se o irmãozinho está fazendo a obra, em vez de atrapalhar a obra, você está entendendo? Seja um degrau para o irmão. Em vez de você ser a pedra que atira no irmão, se coloca lá para ajudar. Porque você ajudando, você vai aprender também com aquele irmão. E muitas das vezes Deus vai te colocar num propósito maior. Você queria o propósito daquele irmão, mas Deus tem coisa maior para você. Mas você está olhando ali a obra do irmão que está crescendo na mão dele. Às vezes você está querendo o cargo de alguém lá no seu trabalho porque a pessoa está empenhando aquilo bem. Mas a pessoa está empenhando aquilo bem porque a pessoa se preparou para aquele cargo, estudou para aquilo, está fazendo aquilo porque está preparada. E às vezes você não está preparado, não sabe nada e quer sentar naquela cadeira daquela pessoa, que é o cargo daquela pessoa. Irmão, não vai dar certo para você, porque é daquela pessoa. Tá? Deus abriu aquela porta de emprego, foi para aquela pessoa. Às vezes Deus tem um outro cargo, em um outro lugar, até maior, mas você está olhando a grama do vizinho. O nosso mal é que a gente sempre quer olhar a grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa. Por quê? Porque o tempo que a gente tem que regar e cuidar da nossa grama, a gente está prestando atenção na grama do vizinho. Quando você presta atenção na grama do vizinho, você não cuida da sua grama, não cuida do seu jardim. Então você tem que cuidar do seu jardim. Porque quando você cuida do seu jardim, as borboletas vêm. As coisas boas vêm porque você está cuidando do seu jardim em vez de prestar atenção no jardim do irmão. Então, se de alguma forma você está sendo usado como Sanbalate, como Tobias, para paralisar alguém, ou paralisar alguém na obra do Senhor, ou para paralisar alguém no trabalho, ou para paralisar alguém na sua escola, na sua faculdade, você quer parar aquela pessoa porque aquela pessoa te incomoda, irmão, aquela pessoa não está te incomodando, você está sentindo inveja daquela pessoa. E nós temos que reconhecer, inveja é sentimento, tá? A gente tem que reconhecer quando a gente sente inveja. Inveja é um sentimento do
cão, é um sentimento do diabo. Então a gente tem que orar para Deus tirar isso de nós. Tirar a inveja, tirar o desejo que não cobiçar. Eu não posso cobiçar. Cobiça é pecado. E a gente pensa assim, é só cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo que é pecado. Não, você cobiçar aquilo que não é seu também é pecado. Cobiçar um cargo que não é seu, tá? No trabalho da pessoa é pecado. Porque é cobiça. Cobiçar o cargo de alguém dentro da igreja é cobiça, é pecado. A cobiça é pecado, tá? É obra da carne, cobiça. Então eu tenho que reconhecer isso em mim. Bom, tá errado alguma coisa em mim. O Senhor vai nos ensinar através das Escrituras que pecado tem nome. Davi, quando pecou com Betseba, ele foi lá e falou, olha, Senhor, eu pequei. Ele confessou o pecado dele com Betseba. E às vezes a gente não quer confessar que a gente cobiçou, que a gente invejou, que a gente almejou aquilo que era daquela pessoa. E, gente, tem vários tipos de cobiça. Tem a cobiça que você não é feliz na vida sentimental e a coleguinha é feliz na vida sentimental, tá indo com a vida sentimental de vento em popa e você cobiça aquele homem que tá com aquela coleguinha, cobiça aquele marido, cobiça aquela esposa daquele colega. Você tá entendendo? É cobiça. Você cobiça aquela bolsa que a pessoa tá, o sapato que a pessoa tá, o jeito que a pessoa fala, você tem inveja do jeito. Então a gente tem que reconhecer esses sentimentos ruins dentro da gente. A gente não tem que reconhecer só sentimentos bons, não. A gente tem que reconhecer quando o negócio tá estranho aqui. Não, Senhor, tá estranho, eu cobicei. Eu não quero esse sentimento dentro de mim. O sentimento da cobiça, o sentimento do desejo alheio. Eu não quero isso dentro de mim. Entendeu? E a gente tem que reconhecer quando isso está dentro da gente. Então, se você não reconhece, Satanás vai tomando conta do seu coração e vai ficando tudo pretinho, gente. E a palavra de Deus fala que nós temos que ser mais alvo que a neve. O nosso vestido tem que estar branco, 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 branco. Porque se Jesus Cristo voltar, nós temos que subir. Pensou, você não sobe porque você invejou alguém? Quis algo que não era nem para você. Deus preparou para aquela pessoa, mas você quer para você. Então, em nome de Jesus, comece a reconhecer e ore para Deus tirar esse sentimento de você. Então, o Sambalat e Tobias aqui queriam paralisar a obra. Mas a obra era de Neemias? Não. Os muros eram de Deus, era plano de Deus que a cidade fosse reconstruída. Então, quando Deus quer reconstruir algo, não fique na frente da construção de Deus, porque senão Deus vai te assoprar para longe. Quando Deus quer levantar alguém, não se oponha que aquela pessoa vai ser levantada. Ajude aquela pessoa. Como eu falei, seja um degrau para aquela pessoa. Tá? Ah, fulano prega bem, mas não vou botar fulano para pregar, não. Irmão, se Deus deu o dom da pregação para aquela pessoa, dá oportunidade para ela. Apresente ela aos outros pastores que você conhece. Olha, fulano, ó, é mulher de Deus, homem de Deus, pode pregar lá na sua igreja. Não, a gente quer abafar talentos dentro da igreja. Ah, porque fulano prega, não posso. Pode pegar mais com o pastor, não, vamos abafar. Fulano canta? Ah, não pode. Não pode. Vamos abafar fulano. Não pode cantar mais com o grupo Ministério de Louvor, grupo de louvor, mais com o pastor, mais com a pastora, mais com a irmã fulano de tal. Vamos abafar. Fulano tem talento. Ah, tem talento para cozinha. Vamos botar ela na cantina, não. Vamos botar não, porque lá já tem as irmãs da cantina, vai dar problema. Aquela irmã talvez está vindo com novidades, talvez você nem sabe, tem um curso de gastronomia e vai ajudar na tua igreja. Você não sabe. Pare de abafar talentos, porque a obra do Senhor tem que andar, mas o nosso mal é abafar talentos. A gente percebe o talento da pessoa, vamos abafar talento, vamos abafar talento. Preste bem atenção, o Senhor tem um chamado para cada um. Para cada um, você abafa o talento da pessoa aqui, Deus vai exaltar o talento dela em outro lugar. Aí a obra que era para ter feito dentro da obra, dentro da sua igreja, a obra a qual o Senhor colocou ela para fazer não vai ser feita. Vai ser feita em outro lugar. Mas a obra de Deus não deixa de ser feita.
Então preste atenção, pastor e pastora. Eu sei que é difícil. Pastora, mas a senhora está falando isso? Tô, porque eu reconheço que os pastores fazem isso. Eu já vi muito isso dentro da igreja. Pastor e pastora abafar talentos que próprio Deus deu para aquela ovelha. Por quê? Porque muitas das vezes o pastor não quer que sobressaia. Vai chamar muita atenção. Então vamos parar de ser Sambalate, Tobias e Gesem. Muitas das vezes vemos um Tambalate, um Tobias, um Gesem no nosso trabalho. Tem pessoas que sabem que você é capaz, que você tem capacidade, que você estudou para chegar até ali, que você tem conhecimento, mas não te dá oportunidade. Vai deixar você o resto da vida naquele cargo, não te dá oportunidade para você crescer, para você avançar, porque tem medo de perder o cargo dela para você. Não fica triste não, começa a deixar currículo para outro lugar. Porque se essa terra não está reconhecendo você, o seu valor, tudo que você estudou, começa a deixar currículo em outro lugar, porque Deus abre outra porta, mas o lugar onde Deus separou para você sentar, você vai sentar. Então aqui Neemias entendeu que ele não podia largar o muro. Neemias entendeu que era uma cilada. Então Satanás sempre vai colocar ciladas no nosso caminho para a gente parar, para paralisar a obra, para paralisar a gente. Então quando você reconhecer que se levantou um Tambalate, um Sambalate, um Tobias e um Gesem, irmão, já entra em jejum, já entra em oração. Já entra, já começa a falar com Deus, porque a obra não é tua, a obra é de Deus. Esse trabalho que você tá não é teu, foi Deus que abriu a porta para você, e a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta também que Deus fecha também ninguém abre. Então, em nome de Jesus, preste bem atenção, tá? Porque o Senhor tem algo grande para você. Muitas das vezes temos a sensação de bater só na trave, não fui chamado. Não fui chamado. Tem pessoas que entulham os nossos poços, gente. Tem pessoas que não deixam a gente ser chamada, entendeu? Sabe que você tem potencial. Sabe que você está preparado para aquilo, mas se você entrar naquele potencial, naquele cargo, vai prejudicar ela. Então ela não deixa, ele não deixa você chegar ali. Então se você estiver passando por isso, já começa a deixar o currículo em outro lugar. Começa a deixar o currículo em outro lugar. Porque Deus vai abrir uma outra porta de emprego para você. Não deixa Sambalate, Tobias e Gesem te humilhar, te pisar. Faça como Neemias, fecha as brechas, porque quando eles começam a falar com Neemias, dizendo que a raposinha vai passar pela brecha, a primeira coisa que Neemias faz é fechar a brecha dos muros. E o inimigo só entra quando a gente tem brecha, e a gente fecha a brecha com jejum e coração. Então, meu querido e minha querida, se você está passando por alguma perseguição, se você está passando por alguém que está te abafando, te oprimindo, já entre em jejum e oração, porque Deus tira o abafo e a opressão. Entendeu? Deus tira. Se Deus tiver que tirar, Deus tira a pessoa até de lugar. Mas a obra é feita. Aqui os muros foram edificados. Porque o Senhor deu estratégia a Neemias. Mas muitas das vezes o Senhor vai nos tirar de local, porque a obra vai ser feita, mas não naquele local. Você está com a obra na mão. Tem tudo que Deus te deu, mas não é para aquele lugar, é para um outro lugar. Porque Deus conhece o coração de quem está estabelecido naquele lugar. Lembra que Deus olha para o coração de Saul e renega Saul? Então, meu querido e minha querida, Deus sempre vai olhar o nosso coração. Então, se você está passando por algum tipo de opressão, é alguém falando para você, desce do muro, vem cá, faz parte da panela, entra aqui, irmão. Eu sempre falo, nunca entre na panela. Nunca entre na panela. Principalmente dentro da casa do Senhor. Não entre em panela dentro da casa do Senhor, porque panela explode. Deus explode panela. Deus vai tirando um por um de dentro da panela.
Então a casa do Senhor não é lugar para panela. A casa do Senhor não é lugar para fofoca, não é lugar para disserção. A casa do Senhor é lugar de busca, é lugar de entrega, é o hospital onde os enfermos, sabe, e os sobrecarregados vão entrar, e você precisa ser um soldado valente do Senhor, um enfermeiro do Senhor para estar ali e acolher aquela pessoa. Mas como é que você vai acolher alguém se você faz parte de uma panela? Se você faz parte de um grupinho, igreja não é grupinho, sabe? É como se fosse vários grupinhos de ovelha. Se você olhar assim no campo, tem um grupinho aqui, outro grupinho aqui, outro grupinho aqui, outro grupinho aqui. Igreja não é isso, igreja é união. União. Por isso que Davi, quando olha e vê a igreja unida, que ele fala, é como o óleo que desce da barba, entendeu? É união, igreja é união. Se tem um montinho aqui, outro montinho ali, cada montinho é um montinho de ovelha, Deus não está ali. Deus não trabalha no montinho, Deus trabalha na união. Se você está fazendo parte de alguma panela, se você está, meu querido e minha querida, levando alguma fofoca, alguma contenda, se você é aquela que chama a pessoa no zap para contar o que está acontecendo dentro da igreja, você não está na presença de Deus, não. Você está na presença de Satanás. Porque quando você chama alguém para falar alguma fofoca no zap, é Satanás que senta ali para falar para você o que você tem que digitar. Então, em nome de Jesus, se você faz parte de alguma panela, se você está mandando algum Neemias descer do muro, pare já imediatamente. Deixe Neemias edificar os muros. Deus levantou aquele Neemias para aquele tempo. Porque a palavra de Deus fala que para todas as coisas há um tempo determinado. Aquele é o Neemias que Deus levantou para aquele tempo. Então, deixe Neemias edificar os muros. Se é lá no seu trabalho, deixa aquela pessoa fazer o trabalho dela. Vai lá e aprenda com ela. Entendeu? Aprenda com ela. E depois dali, quando você sair para um outro trabalho, você vai ter bagagem para ensinar. Então, em nome de Jesus, se você está servindo como Sambalate, Tobias e Gesem para alguém, pare imediatamente. Imediatamente, no nome de Jesus. Porque Deus não trabalha nesse meio. Não trabalha. Sabe, porque muitas igrejas estão fechando a porta, porque você olha assim, muitas igrejas estão vazias, principalmente as igrejas pequenas. As pessoas estão correndo para as igrejas grandes, porque as igrejas pequenas, aonde eu gosto de igreja pequena, gente. Então, o Tom Louvor que falava assim, igreja pequena, onde Jesus falava, sabe? Satanás está terminando com esses trabalhos. Por quê? Porque entra fofoca, entra contenda, entra panela, entra a bajulação, começa a bajular o pastor, a líder do grupo, e bajula, e bajula, e bajula, e bajula. Tirar uma foto, você tá lá, pendurado no pastor, sabe? Então, em nome de Jesus, gente, pare de bajular. O pastor e a pastora é alguém como você, peca como você. Porque quando você bajula muito um pastor, se aquele pastor cair, você cai também. Porque você vai entristecer, porque você estava bajulando aquele pastor, adorando, colocou aquele pastor no altar e está adorando. Fez um, o carneiro de... um boi de ouro, um carneiro de ouro. Entendeu? Então, em nome de Jesus, pare de adorar. Adorar, a gente adora o Senhor. O Senhor. O seu pastor peca, a sua pastora peca, como você e como eu. Então, em nome de Jesus, temos que adorar o Senhor. Você tem que estar alicerçado na palavra do Senhor. Tem que ser como Neemias, não vou descer não. Não vou descer não. Neemias fala, não vou descer porque a obra não pode parar. A obra é o ministério que Deus colocou na tua mão. Não pode parar, você não pode descer do muro, porque tem muitas ovelhas, muitas pessoas saindo entristecidas da igreja, porque o altar machucou ela, o pastor machucou ela, a pastora machucou. Porque eu me entristeci com a irmãzinha do louvor, me entristeci com a dirigente das irmãs. Você está entendendo?
Tem muita gente saindo magoada. Então, em nome de Jesus, a igreja, Deus instituiu a igreja para cuidar dos feridos, dos enfermos, dos necessitados. Mas hoje em dia a igreja está ferindo mais do que cuidando. Então, em nome de Jesus, cuide da ovelha que o Senhor colocou na sua mão. E se você, pastor, pastora, notou que você está sendo adorado, já corte essa adoração. Porque a adoração é para Deus. Você está tirando a adoração que era para Deus e está colocando sobre você. Então, em nome de Jesus, se você cair, Deus te colocar à prova e você cair, aquela ovelha vai cair também. Então, em nome de Jesus, tá? Já corte esse vínculo de adoração. Porque aquela ovelha não vai ter estrutura de Neemias. Vai descer do muro. E a obra vai ficar incompleta. E naquele grande dia o Senhor vai cobrar essa ovelha de você. Então, em nome de Jesus, se você tem alguma obra na sua mão, tá? Na presença, na casa do Senhor, não desça do muro. Sempre vai ter Sambalate, Tobias e Gesem, sempre vai ter uma panela, sempre vai ter uma fofoca, sempre vai ter uma contenda, porque nem todo mundo que está em Israel é israelita, nem todo mundo que está ali está liberto, nem todo mundo que está ali é trigo, tem joio no meio do trigo, e nem todo mundo que está ali, meu querido e minha querida, às vezes é trigo novo, trigo sem experiência, trigo que vai pelo ouvir dos outros. Então tenha discernimento, tenha sabedoria, não desça, não larga o teu ministério, não larga aquilo a qual o Senhor colocou na sua mão, não largue principalmente o Senhor Jesus, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te segura, é Ele que te fortalece. Se você está sendo perseguida lá no teu trabalho secular, o teu trabalho que você ganha o seu pão, né, o seu faz-me rir, não saia porque você está sendo perseguido, não saia, entrega essa pessoa na mão do Senhor, porque há um demônio que está regindo aquela vida daquela pessoa para te perseguir, há uma inveja, e ele não consegue lidar com isso. Tem pessoas que sentem inveja e não conseguem lidar com esse sentimento, não sabe que inveja a gente entrega no altar. Senhor, eu estou com esse sentimento aqui de inveja, tira isso de dentro de mim. Aí quer tomar o cargo, quer puxar o cargo do colega. Então, em nome de Jesus, não se entregue à inveja. Porque o Senhor tem uma obra para você nesse teu trabalho. Porque é no teu trabalho que você vai falar o nome do Senhor. É no teu trabalho que as pessoas têm que ver que você é como Neemias. Você não desce do muro, você continua fazendo a obra. Porque a gente faz a obra até no nosso trabalho. No nosso trabalho a gente fala do Senhor Jesus. No nosso trabalho a gente se permite a falar do Senhor. Ah, mas no meu trabalho não pode falar de religião. Mas a gente sempre dá um jeitinho, não é, irmão, para falar de Jesus. Eu frequento alguns lugares que, né, não pode, é proibido falar de religião, mas o Senhor sempre traz a alma aqui, na palma da minha mão. Aí a pessoa senta perto de mim, começa a abrir a vida dela para mim, do nada, irmão, do nada. E eu começo a falar de Deus. Ela me deu abertura. Entendeu? Eu começo a falar da palavra. Eu falo a Bíblia, eu falo a palavra. Então Deus vai te colocar no trabalho e vai te dar estratégia para você não descer do muro e sim levar o evangelho naquele lugar. Então deixa Deus te usar no teu trabalho. Se você pode, irmão, se o teu trabalho pode falar de Deus, faça uma oração no café da manhã. Quando todo mundo chegar para trabalhar, chama todo mundo para orar, para Deus abençoar o dia. No começo eles vão estranhar, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, a primeira semana vai ser difícil. Você vai ver que o inimigo vai até se levantar contra você, vai se levantar Sambalate, Tobias e Gesem. Mas quando eles começarem a ver o trabalhar de Deus na vida deles, que o trabalho fluiu, que entrou cliente na loja, que a glória de Deus ali trabalhou, você vai ver, eles que vão te passar a chamar você para orar. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aí como eu sou profeta, e eu gosto de trabalhar com profeta, você vai colocar aí nos comentários, a partir de hoje,
Eu vou ser Neemias na mão do Senhor, não vou descer do muro. A partir de hoje, eu vou ser Neemias na mão do Senhor, não vou descer do muro. A partir de hoje, eu vou ser Neemias na mão do Senhor, não vou descer do muro. Não desça do muro. Não desça do muro no teu trabalho, não desça do muro no teu ministério, não desça do muro na vida. Não desça. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, essa mulher, te entrego nas tuas mãos esse homem. Senhor, eu não sei se ele está passando, se ela está passando alguma perseguição, como Neemias foi perseguido por Sanbalat, Tobias e Gesem, se alguém fazendo de tudo para essa pessoa largar o ministério dela, largar a igreja, largar tudo, Senhor. Eu não sei, Pai amado e Pai querido, se é no trabalho dela, se a perseguição é lá, se estão fazendo de tudo para ela pedir as contas. Senhor, mas de uma coisa eu sei, que Tu é o Deus Todo-Poderoso. Quando Tu entra na batalha, Senhor, Satanás tem que bater em retirada. Então eu entrego essa batalha nas Tuas mãos, essa batalha do ministério dessa mulher e desse homem. Te entrego nas Tuas mãos essa batalha dentro do trabalho. Repreende todos os espíritos opressores, todo demônio que trabalha, Senhor, para confrontar essa mulher, confrontar esse homem, para repreender, Senhor, todo laço, todo embaraço, toda fúria, toda perseguição, todo olho grande, toda inveja, inveja ministerial, inveja trabalhista, inveja da inteligência, inveja do jeito da pessoa agir, de falar, de proceder, toda inveja contra a nossa vida lançada em forma de olhar, em forma de palavra, em forma, Senhor, de perseguição, em forma de bom amigo. Eu sou seu amigo, mas eu estou invejando você. Jogando piadinhas, porque tem pessoas que trabalham com piadas. Senhor, Tu repreenda agora toda inveja na faculdade, toda inveja na escola, no cursinho, toda inveja no ministério dentro da igreja, toda inveja no trabalho dentro da nossa casa. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás. No nome de Jesus, sai do nosso caminho, sai da nossa vida. No nome de Jesus, sai. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, que possamos ser como Neemias, possamos ter a coragem de Neemias, a valentia de Neemias, a disposição de Neemias para o trabalho, Pai. A inteligência de Neemias, Senhor, para edificar os muros. É o que eu te peço, Senhor. Nos fortalece, nos segura com a Sua mão, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Tenha uma semana cheia da glória, cheia da graça do Senhor, no nome de Jesus, e não desça do muro. Seja Neemias, seja valente, mesmo que te mandem carta aberta, falando, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer. Você vai fazer com o meu Deus, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Amém? Não temas, não tenha medo, o Senhor é com você. E comece a fazer o que eu falei lá no seu trabalho, que você vai ver o que Deus vai fazer, viu? Beijo grande, até a próxima e tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.